Bom, vamos que vamos, porque toque, 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 operação da Polícia Federal hoje logo cedo, e eu acho que é uma etapa importante. A gente falou tanto aqui sobre os financiadores, é esse um dos focos hoje dessa operação da Polícia Federal, os financiadores do 8 de janeiro. A Polícia Federal saiu às ruas logo cedo para cumprir novos mandados da Operação Lesa Pátria. São 34 mandados judiciais, sendo 24 de busca e apreensão, 3 de prisão preventiva e 7 de monitoramento com tornozeleira eletrônica. Os 3 mandados de prisão preventiva são cumpridos em São Paulo e no Distrito Federal. Os demais estão em outros estados, como Tocantins, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo. E aí tem 2 alvos principais da operação de hoje, que são empresários do Distrito Federal. É o Joveci Xavier de Andrade e Adalto Lúcio de Mesquita. Eles são sócios da rede Melhor Atacadista no Distrito Federal, entre outras empresas. E é muito curioso porque o Joveci, ele participou, quer dizer, foi chamado a prestar depoimento lá na CPI do DF, que apurava os atos golpistas. E durante esse depoimento, ele negou ter financiado os atos, mas ele acabou sendo flagrado na manifestação e confirmou que esteve lá, mas negou que tenha participado. Vamos até assistir esse trecho aí da CPI com um dos alvos da operação de hoje da Polícia Federal. Senhor presidente, falando também por mim, não pelo meu sócio, eu não participei. De nenhum ato? De nenhum ato. Eu vou pedir para exibir uma foto aqui, porque a gente tem prova que o senhor participou. Peço que passe aí a foto. Aquele cidadão ali é o senhor, né? Sim, sou eu. E o senhor estava lá, né? Eu não entendi assim, o participar, ir lá. Sim. Ir no QG, eu fui umas 3 vezes. Ele foi, mas não participou. É diferente, né? Ele falou que é diferente. Bom, vamos colocar também mais um trecho aqui, antes de passar a palavra para vocês, o trecho do Adalto. O Adalto é suspeito de transferir dinheiro para as contas bancárias dos golpistas, além de pagar o transporte até a esplanada dos ministérios no dia 8 de janeiro. E também esteve na CPI. Vamos ouvir o que ele disse na época. Eu tive 4 doações pequenas, que está aqui no meu extrato. O que o senhor chama de doação pequena? Uma de R$100, outra de R$110 e outra de R$1.000. Foram 3. Conheci o seu Rubens nesse dia lá, que é o proprietário do trio. Eu não o conhecia, nunca tinha visto ele antes. E uma roda de pessoas que eu não conheço, estava com esse cara e falando, porque o som é baixo, o som é pequeno, o carro é pequeno. E o Rubens falando, pois é, eu sou dono do Coyote, eu não sabia nem que era Coyote na época, no dia. Sou dono do Coyote, tal, e o meu som é o melhor do Brasil, e parará. Aí o pessoal começou a negociar com ele. Eu falei, não, moço, ajuda o pessoal, faz um preço melhor, é que eu sou comprador na minha empresa, certo? Eu sou comprador, eu sei comprar, eu sei pechinchar, eu tenho habilidade de negociar. Aí o senhor pechinchou para diminuir o preço do Coyote. Exatamente. E ajudou a pagar o Coyote. Não paguei 1 centavo de Coyote. Bom, tem outro vídeo que mostra a atuação de Adalto em manifestações. Vamos assistir. Tem que ver pra crer. Tem que ver pra crer. É gente demais, é gente demais. Tem carro até lá no ex-monumental. E toda hora chegando gente. É gente demais, viu? Vem pra cá. Não perde a vez não, vem participar. Chegando aqui no nosso local da evento. Já estamos abrindo as asas. Polícia Militar dos auxiliando aqui, a galera está com a gente, fechou a via, preparando para o trio chegar lá, arrasar. Não tem nem como negar, né, Josias? A gente tem aí as imagens deles no dia 8 de janeiro, mas o foco de hoje é justamente a questão do financiamento. Qual era o papel desses 2 empresários, hein, Josias? O que eles têm a ver com o 8 de janeiro e o que essa operação de hoje da Polícia Federal revela? Não tem como negar, né? Eles não só participaram das manifestações, como foram pilhados, e agora a investigação, o avanço da investigação mostra que o envolvimento foi maior do que simplesmente o comparecimento a manifestações, né? Entraram com dinheiro.
e não estariam recebendo a visita dos rapazes da Polícia Federal hoje se não houvesse contra eles um bom lote de indícios e de evidências dessa participação, né? Então, nós temos um quadro em que, apenas 4 dias depois de o Bolsonaro ter manifestado o desejo de passar uma borracha no passado, a Polícia Federal esclarece que a história ainda não foi nem escrita, né? Então, autorizada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, a PF foi aos calcanhares de suspeitos de financiar as ações que resultaram no 8 de janeiro. Prendeu 3, né? Não me parece que esses sejam os principais financiadores, mas, seja como for, é preciso identificar todos eles, né? O Bolsonaro, quando exercitou o seu negacionismo historiográfico lá na Avenida Paulista, ele disse que golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração, é trazer classes políticas e empresariais para o seu lado. Isso é golpe. E nada disso, segundo ele, aconteceu no Brasil. Quem ouviu ficou com a impressão de que essa trama que resultou lá no 8 de janeiro foi um fenômeno sui generis, é uma tentativa de golpe por geração espontânea. Esse caos incluiu bloqueio de refinaria, derrubada de torres de transmissão de energia, houve baderna no dia da diplomação do Lula, houve um ato terrorista que foi abortado ali nas proximidades do aeroporto de Brasília, e aconteceu uma mobilização de 2 meses na frente dos quartéis. No QG de Brasília, aqui, que esses 2 empresários presos aqui, hoje no Distrito Federal, ajudaram a financiar, nesse acampamento do QG de Brasília, tinha uma mordomia extraordinária, incluía de churrascadas até massagem. Tinha até massagem, culto religioso, tinha de tudo lá no acampamento. Era uma mini cidade. E não se faz nada disso sem dinheiro, evidentemente, né? A Polícia Federal já entregou provas que estão fundamentando as condenações dos autores do quebra-quebra. Agora está cercando o Bolsonaro, cercou também alguns políticos, militares que conspiraram junto com o Bolsonaro. E a inclusão desse elo dos financiadores nessa corrente, ela é vital para eliminar essa ficção de que há um golpismo, houve um golpismo espontâneo no Brasil. Agora, por mal dos pecados, esse mapeamento do dinheiro, ele avança de forma muito lenta, em conta-gotas. É preciso acelerar esse pedaço da investigação, Fabíola. Mas é bom saber, de qualquer maneira, que não está parado. Esse pedaço da investigação caminha, mas que caminha lentamente, isso não há dúvida. É preciso apressar, inclusive porque tem que cobrar dessa gente o estrago que está sendo estimado aí, em alguma coisa em torno de 40 milhões de reais, o estrago que resultou ali, o quebra-quebra na sede dos 3 poderes, né? É preciso cobrar isso e cobrar a responsabilidade criminal também. Há a responsabilidade civil, que é o ressarcimento dos danos, e há a responsabilidade criminal. Você falou até da estrutura do QG, que eu acho que é muito curioso. Eu lembro que na época o Felipe Pereira fez uma reportagem bem interessante falando sobre como que era a estrutura dos QGs, né? Banheiros químicos, tinha gerador de energia, caixa d'água para abastecer os chuveiros, caminhão-pipa, barracas e tendas que foram alugadas por empresários, e aí começa a se descobrir quem são esses empresários, né, que fizeram esses aluguéis. Além disso, os restaurantes e lanchonetes disponíveis 24 horas. Eram oferecidas 3 refeições por dia, café da manhã com frutas. Aí tinha, inclusive, ali uma barraca com sanduíches disponíveis ali no dia inteiro. Acho que esse bastidor e essas informações do que acontecia no QG é extremamente importante para a gente entender a operação de hoje, né, Sakamoto? O foco da operação de hoje da Polícia Federal, desde quando a gente fala do 8 de janeiro, muito se pergunta, mas quem financiou? Quem bancou? Como é que conseguiram tanto dinheiro? Eu acho que a operação de hoje traz alguma resposta, inclusive com a prisão desses 2 empresários, né, Sakamoto? Fabiola, eu acho que até para o pessoal entender, né, esses financiadores que foram pegos hoje, que foram presos nessa 25ª fase da Operação Lesa Pátria, né, são donos do atacadista Melhor Atacado, né, que atua principalmente no Distrito Federal e em Goiás, né, que tem lojas no Distrito Federal e em Goiás, né, e Melhor Atacadista, desculpa.
Então, tanto o Adalto Lúcio de Mesquita quanto o Jovessi Xavier de Andrade são sócios do empreendimento, né? É uma rede de atacadista, e aí você já começa a pegar financiadores um pouco maiores desse processo, né? Financiadores que usaram o dinheiro para quê? Como bem colocou o Josias, para manter os acampamentos golpistas que abasteceram depois o 8 de janeiro e ficaram fazendo pressão para que as Forças Armadas entrassem no golpe de Estado, que ajudaram a bancar bloqueios nas estradas e nas rodovias, que durante 2 meses atormentaram a vida dos brasileiros, pedindo para que as Forças Armadas impedissem a posse de Lula, né? Então teve vários gastos, né, que o pessoal sempre perguntou, poxa, da onde vem tudo isso, né? Você pega o QG do Exército em Brasília, virou uma pequena cidade, né? Não tinha distribuição de sanduíche de mortadela, da qual o pessoal acusa nas manifestações do PT, mas tinha de misto quente, né? Então a questão era o recheio, mas o sanduíche estava lá, né? E aí havia uma pequena cidade, corte de cabelo, carregamento de celular, havia barracas de vendas 1000, né? Em São Paulo, também, em frente ao Comando Militar do Sudeste, também havia uma pequena cidade, né, que se montou também, e aquilo não é de graça, aquilo precisava de gente bancando. Agora, existe um ponto, Fabiola, que falta, né, apesar de ser importante esse avanço, apesar de estar pegando empresários maiores, como o Jovessi e o Adalto, né? Você tem um grupo de empresários que financiaram pesadamente as manifestações golpistas, pelas apurações que foram feitas por colegas aqui no UOL, em outros veículos de comunicação, né? Em que você também já vê uma ponta aqui e ali das próprias investigações da Polícia Federal, que são os empresários do agronegócio. Os empresários do agronegócio, notadamente os empresários dos estados do Mato Grosso e do Pará, contribuíram de sobremaneira com a manutenção, com o financiamento desse processo golpista, dos acampamentos, dos atos de 8 de janeiro, e mandar gente para lá, manter as pessoas lá. Né? No Pará, houve toda aquela coisa, lojas de informática, outras pequenas empresas sendo usadas, o Pix dela sendo usada para juntar o dinheiro para mandar para os acampamentos em São Paulo. No Mato Grosso também, grandes produtores rurais bancando, né, a ida, né, desses manifestantes, desses golpistas para Brasília. E aí você tem uma conexão dos empresários do agronegócio, inclusive com igrejas, né? Você teve muita igreja que atuou também como ponte de financiamento desse processo inteiro. Então tem toda uma área para cima que é sensível, né? O agronegócio, uma parte significativa estava com o ex-presidente Jair Bolsonaro e ainda está, é bastante crítica ao atual governo, é crítica ao Supremo Tribunal Federal, né, tem capacidade de mobilização, né, de travar rodovia e tudo isso mais, mas em algum momento a polícia vai ter que bater na porta, fazer um toque, 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 junto desses empresários que irrigaram as veias do golpismo nacional com dinheiro da produção agropecuária, né? Então, essa parte é uma parte que está devendo ainda, Fabiola, é ir atrás do empresariado do agronegócio que financiou o golpe. De acordo com a Polícia Federal, ao todo, hoje, neste momento, são 34 mandados judiciais nessa fase da Operação Lesa Pátria, que traz explicações e aí investigações sobre o 8 de janeiro. Além das prisões preventivas que já citamos aí desses empresários, há 7 alvos para monitoramento eletrônico, 24 mandados de busca e apreensão. E, sempre lembrando, essas são determinações, né, autorizadas, essa operação, pelo ministro relator do caso, que é Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E até é muito curioso, né? A Thaís está aqui conosco hoje, e a Thaís que acompanha justamente Alexandre de Moraes há bastante tempo, autora do podcast Alexandre. E Alexandre de Moraes sempre falou sobre o papel dos financiadores e a importância de ir atrás deles, né, Thaís? Os financiadores da tentativa de golpe no país, a importância que eles têm nessa investigação para descobrir quem está por trás do 8 de janeiro, né? Exatamente, Fabíola, eu me pus a ler ontem as 300 páginas da tese que ele apresentou para a USP, agora para ser aprovado num concurso de professor titular, que é o topo da carreira acadêmica. Ele é o candidato único e fez uma tese em que ele fala exatamente do que ele chama de novo populismo digital extremista, que é a rede, né, toda bolsonarista,
enfim, ele não caracteriza como bolsonarista, mas é essa rede que permitiu o 8 de janeiro e além. E é curioso que ele distingue muito o que, entre aspas, mundo real e mundo virtual, justamente para mostrar as dificuldades de você trilhar o caminho desta rede extremista nas redes sociais. Então, a responsabilização dos provedores, das redes sociais, a questão dos algoritmos. E ele usa o mundo real, entre aspas, para explicar como é difícil você seguir os rastros no mundo virtual. E a operação de hoje, ela é muito deste mundo real, né? Nesse mundo que não é o virtual, que é um exemplo do Alexandre de Moraes, de como fica escancarada a responsabilização desses empresários. Então, o que ele fala nessa tese dele? Ele fala que no mundo real, se uma empresa aluga um depósito, onde vão golpistas tramar um golpe, por exemplo, ou praticar qualquer tipo de crime, este depósito só pode ser responsabilizado se souber do que está acontecendo dentro do seu estabelecimento. Mas mais grave ainda vai ser se, além de saber que está sendo cometido um crime lá dentro, ele ainda tirar proveito disso, querendo dizer que as redes sociais têm responsabilidade e ainda lucraram com o golpismo nelas. No caso dos acampamentos, que é o mundo real, né, que esses 2 empresários presos hoje admitiram ter ido, ter frequentado, ter estado mais de uma vez lá, havia mesmo, de fato, uma economia lá dentro. Além de ter financiamento, havia também giro de dinheiro. Então, não tinha mortadela, né, Sakamoto, mas tinha, por exemplo, no QG, no acampamento em frente ao QG de São Paulo, carrinhos e mais carrinhos de pipoca verde e amarela. Tinha toda essa necessidade do circo, do verde e amarelo, barracas para vender faixas, camisas do Brasil, etc. e tal. Então, tinha uma economia girando lá dentro, o que faz tudo isso ficar mais grave, porque não tinha só gente financiando, tinha gente lucrando, e os investigadores certamente estiveram lá, enfim, claro que sabem e têm todos esses rastros, precisam continuar com essa operação, e não tenha dúvida de que a operação de hoje também tem esse efeito de resposta ao pedido de anistia de domingo feito pelo Bolsonaro, né, Fabíola? É curioso que esses 2 empresários, né, o Adalto e o Jovessi, a defesa dos empresários disse, mais uma vez a gente tem ouvido direto isso, né? Não tivemos acesso à decisão. Isso tem se repetido bastante, né, Josias? Eles falam, não tiveram acesso à decisão e então não iriam se pronunciar a respeito disso. Os 2 estão presos, foram presos nessa manhã pela operação da Polícia Federal, que justamente tenta trazer uma resposta dos financiadores. E aí quando a Thaís até fala sobre essa questão do mundo real, né, que a gente parece que vive fora desse mundo, ou parte das pessoas parece que vive fora desse mundo, é curioso quando ele fala sobre isso, né? Eu estive lá, mas não participei. Alguns usam essa desculpa, Josias.